Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui no nosso segundo Pod Capacita. Hoje nós estamos com a visita do Daniel Nunes, que é um grande amigo meu, né? Queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, né? Para mim é um grande prazer e uma honra poder te receber aqui conosco no Pod Capacita. Obrigado, Joyce. Eu agradeço pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui, de fazer parte desse grupo, de fazer parte desse podcast, de estar aqui conversando com você e poder falar um pouco com as pessoas. Eu que agradeço. Pessoal, Daniel é biólogo, ele tem especialização em análises clínicas, docência em ensino técnico e superior. Hoje, ele ocupa o cargo de supervisor técnico, tem o seu cargo de coordenação em cursos técnicos também. E vamos aproveitar um pouquinho, né, para sugar aí um pouquinho do Daniel, a sua experiência, as suas expertises, né? Ele fala de áreas bem amplas da análises clínicas, mas ele acabou dentro do time da capacitação laboratorial, focando mais na hematologia. Daniel, eu queria que você nos explicasse, nos falasse, né, o porquê biologia, da onde surgiu essa vontade de estar entrando para a área da saúde, da análises clínicas, né? Então, eu decidi que queria fazer biologia no último mês do último ano do ensino médio. Foi bem no finalzinho, já na cara do gol. Eu não sabia o que eu queria fazer, pra onde eu vou, pra onde eu vou. E biologia sempre foi a minha matéria favorita, né? E aí eu sempre fui. Por que biologia era a minha matéria favorita? Porque eu sempre fui muito curioso sobre as coisas. Por que as coisas acontecem? Por que isso é desse jeito? Por que isso é assim? Por que a pessoa ficou doente? O que tá acontecendo dentro do corpo dela? Como as coisas funcionam? Então essa curiosidade me motivou a fazer biologia. Mas te falar que o meu objetivo, quando eu fiz faculdade de biologia, não era análises clínicas. Eu nem sabia que existia análises clínicas. O meu objetivo era trabalhar com genética. Eu era louco por genética. E assim, o meu foco, eu queria trabalhar com anomalias genéticas. Uhum, Quanto mais fora da realidade, mais aquilo me fascinava. uhum, Então eu queria lidar com alterações cromossômicas. E aí fui para a faculdade, fiz biologia, né? Tava chegando próximo do final, eu precisava fazer um estágio. Eu tentei estágio em genética, só que foi bem complicado de conseguir. E acabei conseguindo análises clínicas, né? Chegou num período, eu cheguei num momento que, cara, eu preciso fazer estágio, senão eu não vou passar de ano. uhum. Eu não vou passar, não vou me formar, né? E aí eu consegui um estágio em análises clínicas. Não conhecia, não sabia o que fazia, não tinha a menor ideia, mas precisava do meu estágio Concluir. para poder concluir a faculdade, né? A graduação. Me apaixonei. Aí Nem deu para acabou. perceber. Acabou, cara. Acabou. Realmente eu descobri um universo em Uhum, análises clínicas e não me arrependo de ter ido para análises clínicas. Eu sou muito feliz, eu sou muito apaixonado por análises clínicas. Eu adoro falar sobre análises uhum, clínicas. É, E aí me formei, fiz a minha graduação. Na época, enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhava de caixa numa pizzaria. E eu precisei sair dessa pizzaria, né, pra poder fazer o meu estágio. Fiz o meu estágio, me formei, na hora não consegui emprego. Voltei a trabalhar de caixa uhum, na pizzaria. É, E aí, depois de um tempo, né, depois de um ano mais ou menos, consegui um emprego. Consegui um emprego numa UPA, que ficava lá em Campo Grande, numa escala maravilhosa, uhum. né? 24 por setenta e Que dois. todo Então, que todo profissional mundo sonha. adora, isso aí. Pra quem não sabe, 24 por 72 você trabalha um dia e fica três em casa. Então, era maravilhoso, né? Entrava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da manhã do dia seguinte. Depois que eu estive um ano lá na UPA, a empresa que estava lá perdeu o contrato, terminou o contrato e uma nova ia assumir. Uhum, Essa nova que ia assumir ia reaproveitar todos os funcionários, então eu uhum, não ia ficar desempregado. Só que na época, a minha dupla, eu estava conversando bastante com ele,
Ele falou comigo, eu também concordei, que UPA, para quem está iniciando análises clínicas, UPA é muito bom para você começar, mas não é muito bom para você se desenvolver, porque você não encontra muitos casos clínicos diferenciados, né? Uhum. Esses tipos de casos você encontra em hospital. É legal você comentar isso, porque a gente conhece muitas pessoas que têm uma bagagem muito grande na análises clínicas, que sacam bastante da bancada, né? Só que chega um momento na qual ela prefere ir para a UPA por achar Sim, que é mais confortável, mais isso, cômodo, né? isso aí. Mas você acha isso bacana? Sobre a pessoa voltar para Para a uma UPA, UPA? sim, porque aquilo ali, né, a pessoa, ela já sabe fazer o dela, ela já entende como funciona o processo, ela tem uma experiência absurda, ela tem um conhecimento absurdo e ela vai levar aquilo para os pacientes. Uhum, Né? Aquele conhecimento dela vai ajudar a salvar vidas. uhum. Né? Aquela pessoa, normalmente eu vejo muitas pessoas que já estão próximos a fim de carreira, né? Que querem ir para um lugar Querem tranquilo, ficar né? mais É isso aí, vai ser aqui que tranquilos. eu vou me aposentar, né? Que é, Aham. que é o lugar mais calmo. O que eu acho ótimo também, Uhum. né? Porque a pessoa tá num movimento mais devagar, então ela vai pegar uma unidade menor, com uma menor quantidade de pacientes, com casos menos complexos, e ela vai lidar muito bem com aquilo ali. E Uhum. vai ficar feliz naquilo, Sim. né? Então, e para quem tá começando, é ótimo você olhar aquela pessoa trabalhando. Normalmente, UPA, você pode ter casos que o plantão é em dupla, Uhum. então, que foi o meu caso. Eu, completamente inexperiente, e a minha dupla, que era uma pessoa extremamente experiente. Uhum. Então, era eu colando nele, falando com ele o tempo todo, pedindo ajuda, orientação, e foi maravilhoso, Uhum. né? E aí foi quando eu precisei sair, Uhum. né? Precisei sair, não. Eu decidi sair, né, da UPA para ir para um hospital, né? Com o objetivo de aprender. Tanto que o local onde eu estava com uma remuneração maior e ia para um local com uma remuneração menor. Uhum. Só que eu coloquei na minha cabeça, agora não é o momento do dinheiro. Esse Uhum. momento é o momento de eu conhecer o mundo, Uhum. conhecer análises clínicas, né? Uhum. Pegar experiência, conseguir bagagem, conhecer pessoas, fazer Sim. carteira. E aí decidi ir, né? Fui chamado para uma entrevista, me candidatei a uma vaga de técnico, fui para a entrevista, né? E uma coisa interessante é que na UPA, né, exatamente por ser um local muito parado, eu não parava de estudar. Porque é aquilo, eu realmente gosto do que eu faço. Então, eu ficava sempre em cima daquilo, sempre estudando, sempre Uhum. estudando. Saí de lá, fui para uma entrevista, uma avaliação técnica, né? E aí, nessa avaliação técnica, o supervisor fez a avaliação, fez a entrevista, no final ele falou: "Cara, eu gostei muito de você. Gostei tanto que eu não quero você para ser técnico, eu quero você para ser analista". Uhum. Aí eu falei: "Não, calma aí", né? Eu não consigo mentir em Uhum. entrevista, eu não consigo, não é de mim. E eu fui bem sincero. Falei: "Olha só, eu era técnico numa UPA. Uhum. Você quer que eu seja analista de um hospital? Você está pedindo para eu ficar num cargo maior, numa unidade maior. É isso que você quer? Eu não vou recusar. Eu juro para você que eu vou dar o meu melhor, né? Mas eu não tenho experiência. Eu quero que você saiba quem você está contratando. Vou dar o Uhum. meu máximo." Eu acho que isso conquistou ele, Sim. né? A Essa sinceridade, isso sinceridade, né? importa. Isso aí. Eu não vou recusar. Mas vamos lá. Eu juro que vou dar o meu melhor. E aí, é isso mesmo. E aí, só que eu fiquei só um mês nesse hospital, e aí eu fui transferido para outro, Uhum. né, como analista diarista, fiquei lá por um ano, né, e aí no meio desse tempo você Uhum. veio falar comigo, né, porque é aquilo, mais uma vez repetindo, eu adoro falar sobre análises clínicas, e eu falava muito sobre isso durante o plantão.
Eu gostava de explicar as coisas, eu gostava de entender por que que as coisas funcionavam e falar sobre isso. Então, as pessoas gravavam vídeos meus falando, ensinando para os Sim. estagiários, Uhum. né? E aí, um vídeo desse chegou em você Sim. e foi quando você me fez o convite para ser professor, Uhum. né? Eu lembro no dia que você me ligou, foi numa sexta-feira, você me ligou, eu tava no metrô e você me ofereceu num cargo de professor, Uhum. né? E aí eu com o coração a mil, não sabendo se ia aceitar ou não, falei, não, peraí que eu te respondo daqui a pouco, me dá 2 horas. Liguei pra minha esposa, amor, aconteceu isso, isso e isso, o que que eu faço? Ela, ué, aceito, mas aceitar como assim? Eu nunca fiz isso. Ué, mas vai, não é o que você gosta? Aceitei. E tá até hoje, né? Descobri uma nova paixão. Ai, que bom. É, E na época, quando eu entrei em contato com você, você foi para fazer somente o cargo de professor ali, somente não que isso importa muito. Digo porque logo em breve, né, você conseguiu uma promoção, que hoje, né, isso, nesse local, você é nesse mesmo lugar. coordenador. Isso aí, eu fui convidado para ser coordenador. E qual é a diferença? Do coordenador para o professor. Isso. O professor, ele tá mais em contato direto com os alunos, Uhum, né? O professor, ele tá ali conversando com alunos, ele tá vendo a dificuldade de cada um, uhum, né? Ele tá preparando um conteúdo, né? O coordenador, ele lida muito mais com a parte administrativa, né? Ele também é responsável por montar o conteúdo, ele também é responsável por lidar com o cronograma, uhum, né? Mas muitas vezes ele não tá diretamente em contato com os alunos. Então, às vezes alguma coisa que ele planeja, que um coordenador pode planejar, pode não dar certo no uhum. contato direto com os alunos, Sim. né? Mas no meu caso, eu sou o coordenador e o E o professor da professor? mesma unidade. Uhum. Então, isso facilita muito as coisas para mim. Na verdade, você tem também o cargo de supervisão técnica, né? É como se fosse a mesma coisa hoje o que você faz como supervisor, né? Não deixa de ser, porque você está na parte administrativa e está Sim, acompanhando os seus colaboradores ali, isso, né? exatamente. Eu acho que quando você entrou para supervisão, posso falar aqui, né? A gente tem uma amiga em comum, então eu acho que ela teve uma tristeza, uma felicidade e uma tristeza, né? A felicidade por ver você ali, né, conquistando algo maior, e tristeza porque eu tirei ele dela. Promover as pessoas sempre dá essa dualidade, né? Mas ela ficou, com certeza, É, ela ficou muito feliz com isso, né? Até é, é uma amizade muito boa que ela acabou criando com isso. sim. E uma ajuda, um suporte que ela acabou te dando também. Isso. Hoje ela é minha amigona mesmo. Ela Uhum, é uma pessoa, não só amizade mesmo, mas inspiração profissional. sim. Né? Existem algumas pessoas que eu tenho como modelo para mim. Uhum. Você é uma delas. Obrigada. Né? Você tem ela, tem o biólogo que era responsável no laboratório quando eu fiz estágio. Uhum, Né? Você tem essas pessoas que eu olho assim, com brilho nos olhos. uhum. Né? Que você assim, cara, eu quero ser como essa pessoa. Não Eu chora, ele quero, vai quero... chorar. Ele vai chorar. eu quero me inspirar nessas Que bom, eu pessoas. fico feliz em saber que eu tô entre esse círculo, né, de amizade sua, porque realmente foi para mim muito prazeroso, né, tá podendo acompanhar esse teu crescimento, essa conquista sua, né. Para mim isso é Trajetória. muito importante, exatamente. Daniel, hoje como supervisor, né, você faz processos seletivos para sua equipe, você acompanha a sua equipe. Qual é uma coisa que você vê a necessidade da sua equipe ter, de fato? Além, claro, do compromisso, né, do 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 acompanhamento da equipe, tudo mais, porque existe a equipe, né, ninguém faz nada sozinho, isso é Sim, óbvio. sim. Tanto que quando eu decidi entrar na capacitação laboratorial, a primeira coisa que eu fiz para poder estruturar era a questão da organização da equipe, né, porque cada um ia fazer ali, Sim, todo mundo junto, mas cada um aos seus fazeres, ao seu, sim. né, a sua função. E o que que você acha disso? Então, eu sou hoje muito grato de verdade à minha equipe,
né? A minha equipe, ela é um pouco diferenciada da equipe padrão, Uhum, né? Porque a minha equipe trabalha numa escala diferenciada, né? Faz um trabalho diferenciado. sim. Então, tá um pouco fora do grupo normal, né? Uhum, Da maioria das equipes. A minha equipe é composta só por coletores, uhum. né? Eu não tenho. Minha Que é uma equipe das não. fases mais Que é importantes. uma das fases mais importantes, né? É a fase que você tem mais erro, é a fase Sim. que você tem mais profissionais por paciente, né? Uhum, Uma maior fase de variáveis, né? Então, hoje, eu, eu vejo que a minha equipe, o principal, né? No caso dos coletores, eu falo isso inclusive nos treinamentos e nas minhas aulas, nos meus cursos, uhum, é que a atenção é muito mais importante do que a habilidade de coleta. uhum, Então, eu posso ter um coletor que ele pega a veia mais difícil, a menor das veias, a mais fina, mais funda, com a maior facilidade do mundo. uhum. Mas se ele não tiver atenção, se ele não souber o que é um detalhe pré-analítico, né, ele não vai muito longe. É, verdade. Ele não vai muito E o longe. que que você acha que ele precisa ter para ter uma promoção? No caso, você saiu, né, de técnico, se desenvolveu, hoje você é supervisor. Eu tenho um pouco da história muito parecida, porque quando eu iniciei como coletora, né? Passei da coleta, fui para Técnica. técnica, supervisão, coordenação e gerência. O que que você acha que o profissional, para ele poder crescer não só com você, mas dentro da empresa com outros supervisores, precisa ter? Bom, a capacidade de liderança, né, de forma subjetiva e de forma objetiva, ela é essencial. O que que eu quero dizer com isso? Basicamente, em poucas palavras, é você saber dizer não, Uhum, né? É você saber ser justo com a sua equipe. Eu acho que uma das maiores dificuldades da supervisão, né, desse meio cargo, né? Por que que eu digo meio cargo? Porque eu não sou alguém que está no topo, eu não uhum, sou alguém que está lá embaixo, né? É que eu preciso olhar para os dois lados. A pessoa precisa olhar para os dois lados. uhum, Então, eu preciso olhar para cima, para os números, uhum, né, que me são cobrados, os resultados que me são cobrados, e eu preciso olhar para baixo. Eu uhum. preciso olhar para minha equipe, eu preciso entender qual é a dificuldade da minha equipe. Sim. Ah, eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores que são mais velhos, eu Uhum, tenho colaboradores que têm mais dificuldade em lidar com tecnologia, uhum, né? Vamos ver, vamos tentar resolver esse problema, né? Eu uhum, tenho colaboradores que têm facilidade com tecnologia, mas têm problemas em relação à técnica. uhum. Vamos resolver esse problema, Sim, né? Então, eu acho que a pessoa, ela precisa saber discernir, né? Ela precisa ser justa sim. com os seus colaboradores, ela precisa ter a imparcialidade. É óbvio que você vai ter companheiros no seu trabalho, é óbvio que do trabalho sai amizade, Uhum, como é a nossa, uhum. né? Mas isso nunca te impediu de dar um puxão de orelha em mim, né? Eu não sou E, assim. inclusive, quando se tem uma amizade, o puxão de orelha é até pior. Dói mais. Dói mais, né? Dói muito mais. Então, a pessoa ela precisa ter atitude, Uhum, né? Uma coisa que acontecia bastante quando eu ainda era analista, quando a gente tinha um problema, né, principalmente na área da saúde, a última coisa que você pode fazer é ficar parado. sim. Então, parceiro, toma uma ação. Uhum, Você vai tomar uma ação. Se a sua ação for errada, ok, vamos descobrir lá na frente, vamos ver o que que você errou para não ter esse problema. Mas uhum. ficar parado na área da saúde, você não pode. Na verdade, a gente, quando está num cargo de gestão, a gente não faz só a gestão de qualidade, só uma gestão eh, da área técnica, né, do administrativo. Atrativo. A gente também tem uma gestão
de pessoas, né? Sim, Porque, na verdade, a gente acaba se responsabilizando por aqueles que estão lá na linha de frente junto conosco, né? No dia a dia, e são eles que também importam muito, né? Então a gente precisa, já falei da outra vez, é uma coisa que eu bato muito na tecla, são pessoas importantes pra gente que a gente precisa dar grandes valores, né? Porque assim. Nenhuma empresa, isso eu não digo só para o laboratório, mas digo para todas as empresas, nenhuma empresa funciona sem um colaborador. Ou assim, claro, ela é pequena, né? Ele está ali sozinho, administrando, galgando um crescimento, mas quando chega a um certo patamar, ela vai precisar de colaboradores, e sim, esses colaboradores são eles que vão ajudá-los a erguer, né, todo o processo. sim. Mas, Daniel, sobre a questão de automação, como você falou, né? Existem pessoas com dificuldade de automação, né? Da modernidade, digamos assim. O que que você vê do tempo que você começou ao dia de hoje? O que que mudou na bancada? Na bancada. Então, eu tenho 27 anos. Nossa, isso tudo. É. Eu conheço pessoas que já trabalham há mais de 27 anos. Então, eu vejo pessoas que quando eu nasci, a Ele pessoa tá já era fazendo assim, mas experiente. não sou eu, tá, gente? Não, não, nela não. É, Então, assim, mudança no dia a dia, eu presencialmente eu não vi muita coisa. É claro que Uhum, eu já li muita coisa, muitos avanços que têm acontecido uhum, na área da hematologia, a modernização cada vez mais da automação, sim. né? Então você tem aparelhos de hematologia que antes liam 3 partes, hoje você tem aparelhos que leem 5 partes, hoje Uhum, você tem aparelhos que mostram a porcentagem de células imaturas, uhum. né? E a pessoa, o técnico, ela tem que aprender a conversar com o aparelho. A tecnologia está aí para nos ajudar, Até para interpretar, para né? interpretar. Porque hoje tem os Tem gráficos. os gráficos, você tem muitos parâmetros novos que estão entrando e que são totalmente ignorados, Uhum, né? Então, até os antigos, uma coisa que eu vejo bastante em muitos lugares, né, muitos laboratórios, é que são os critérios para uma confecção de lâmina. Por uhum, exemplo, muitas pessoas, muitos técnicos definem como critério leucócito. Na uhum, verdade, nem leucócito, leucocitose. uhum, Né? Critério para definição de lâmina, eu posso ter leucopenia. Eu posso ter uhum, uma leucemia que cursa com uhum. leucopenia. Sim. Você nunca vai fazer uma lâmina daquele paciente sem falar que você tem as hemácias, você tem plaquetas. Sabe, Uhum. tudo isso é critério, sem falar das flags. Existem doenças hematológicas, podem ter casos que você não vai ver nenhuma alteração no hemograma, Sim. mas o aparelho vai dar flag, Uhum. né? E até os casos que nem flag dá, Sim. né? Então, a pessoa ela tem que saber ler o aparelho. Muitas pessoas leem hemácia, hemoglobina, leucócito, plaqueta. Infelizmente, ainda quando abrem, né, o critério da lâmina. E ainda assim, quando abre um critério da lâmina, a pessoa vai olhar leucócito. Sim. Eu só quero ver se tem blasto. Se não tem blasto, esse paciente tá ótimo. Uhum. Cara, não! Sabe? E as hemácias e as plaquetas. Se você vê uma macroplaqueta, uma plaqueta gigante, Uhum. sabe? Uma inclusão nas células. Se Uhum. você vê uma hemácia com a forma alterada, sabe? Um drepanócito, vê uma anemia falciforme, aí, uma doença Uhum. falciforme, É. sabe? Então as pessoas, os técnicos, eles têm como critério leucocitose. Eu vou Sim, fazer estão uma lã. engessados, né? A Estão realidade é engessados. essa. Sim, o pessoal acha que tem que, tá com leucócito alto, tem que ter um desvio à esquerda, entendeu? A Isso! pessoa já Isso! colocou isso na cabeça, acha que é regra, Isso! né? E Isso! não é. Isso aí. E isso acho que às vezes as pessoas não tendem a buscar um conhecimento maior, né? Talvez até por falta de tempo, né? Porque, como você falou, o sonho de todo mundo é ter um 24/72. E É, hoje a gente sabe que não é bem assim, sim. né? Porque muitas coisas já se atualizaram, mudaram, enfim.
Não julgo também o 12/36, porque a gente sabe que não é uma escala ruim, né? Depende também para cada pessoa. Quando você olha um 6x1, aí eu 12 por prefiro um 36. 12/36. Maravilhoso. Entendeu? É. Mas, assim, as pessoas acabam se engessando muito e não tendo uma capacitação, uma vontade de se capacitar, né? De correr atrás de se atualizar, digamos assim. Porque a saúde, ela se atualiza. Sim, o tempo todo. O Sim. tempo todo. Eu tive muitos problemas, né? E acredito que muita gente recém-formada possa passar por esses problemas. O recém-formado, tanto em faculdade quanto em curso técnico, teoricamente, ele é o profissional mais atualizado do mercado, né? Então, ele vai encontrar pessoas com 10 anos de experiência, com 15 anos de experiência, que parou no tempo, Sim. né? Por quê? Porque parece que ninguém exige que aquele profissional se atualize. Então, Sim. ele não vai querer se atualizar. Daniel, já ouvi falar, dizem as más línguas, né? Porque aluno não mente. Aluno é verdadeiro. Que você não costuma dar décimos. Por quê? Então, vamos lá. Essa história é verdadeira. Né? Viu? Como aluno não mente? Eu costumo falar isso já no primeiro dia de aula. Uhum. Eu chego para os alunos, né? E eu, como professor, eu sou muito brincalhão, eu faço piada, eu brinco em sala de aula, né? Adoro, no momento, tô explicando alguma coisa, eu dou um exemplo com uma piada ou algo que já aconteceu comigo. Então, eu converso com os alunos, eu falo exatamente desse jeito. Gente, tá com alguma dúvida? Por favor, fala comigo, pega o meu telefone, sabe? Você pode me mandar mensagem, eu posso demorar para responder, mas eu vou te responder, Uhum. né? Conversa comigo, quer que eu chegue mais cedo? Eu chego mais cedo. Quer que eu saia, fique até depois da aula? Porque às vezes o aluno ele tem vergonha ele acha que a pergunta dele é Perguntar em turma. idiota, Uhum. e aí as outras pessoas vão ouvir, né, e vão julgar, Sim. né? Tudo bem, você tem problema com isso? Você fala comigo quando todo mundo for embora, né? Eu posso chegar mais cedo e sair mais tarde, mas eu não dou décimo. Isso Você é algo acha eu não que dou. o fato, no caso, se você desse o décimo, isso poderia talvez impactar no futuro, no seu dia a dia profissional, daquele profissional? Então, por que eu adotei isso? Né? Alguns professores já vieram falar comigo, né? Já conversaram, nossa, Daniel, mas você realmente é ruim, né? É mal. Eu não faço por maldade, Uhum. né? Tanto que quando eu reprovo um aluno, eu reprovo mal. Eu fico Uhum. muito mal de verdade. Uhum. No início, né, os primeiros alunos que eu reprovei, eu ia para casa passando mal, Uhum. sabe? De sentir dor de cabeça, de ficar caído mesmo. De um caso, eu cheguei até a ter vontade de vomitar. Eu fiquei Uhum. muito mal com aquilo. Mas eu não abro mão disso. Por quê? Hoje em dia, passando pelos hospitais, rodando, conhecendo os técnicos, né? Eu não falo só de técnico, eu não falo só de área de laboratório, eu Sim, falo da área da saúde como um num todo, todo. né? Eu sou muito, entre aspas, revoltado com os profissionais, Uhum. né? Por quê? A área de saúde é maçante, a área de saúde não tem subsídios, a área de saúde paga pouco. Isso não é justificativa para você largar aquela vida de lado. Sim, com certeza. Então, o que as pessoas precisam entender é que, mesmo que tudo esteja contra, você não precisa estar contra também. Uhum. Você é o único fator, você é a única parte dessa equação que você consegue mudar. Sim. Você talvez não consiga mudar o seu salário, você talvez não consiga mudar a sua escala, mas você consegue mudar o teu atendimento, o Uhum. seu conhecimento, o cuidado que você tem com o paciente. Sim. E eu falo de verdade, a pessoa que ela decide ser correta, que ela quer seguir tudo certinho, ela vai chegar ao ponto de ser ridicularizada. Uhum. Ela chega ao ponto, as pessoas não gostam, normalmente os funcionários não querem. São chatos. São chatos, a pessoa é muito cri-cri, é muito chata, vai chegar ao ponto até de ser Uhum. ridicularizado. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que estão ridicularizando, no momento de vulnerabilidade dela, é atrás do chato que elas vão correr. Com certeza. Porque ela sabe que essa pessoa faz tudo certo. Isso é fato. Isso é fato. Costumo muito falar,
a gente da área de saúde, né, a gente tem uma mania muito feia, né, de tudo dar um jeitinho pra fazer um café. Quem não, né? É. Quem nunca? Então, acho que todo mundo aqui da área da saúde vai entender o que a gente está falando aqui. Mas a saúde não dá para se dar um jeitinho, não é Não um dá, café, não né? dá. É só passar ali, não, não é. Isso aí. As pessoas precisam levar isso muito a sério, né? E essa conscientização está faltando, né? Infelizmente, tem coisas ruins aí fora acontecendo, mas vamos levar para o lado do laboratório, cada tubo é uma É uma vida, vida. É né? uma vida. Mas levando para a área no geral, que a pessoa não entra no hospital para poder bater papo, né? Vai ali porque tá precisando, Sim. né? Isso E, aí. infelizmente, tem pessoas que vão, né, pedir um atestado, né, ali sem necessidade, às vezes só não quer ir trabalhar, né? A Sim. gente sabe que isso acontece, infelizmente. Mas assim, não estamos aqui para julgar também. A gente, né, estamos falando, comentando sobre o processo do que a gente sabe que acontece, todo mundo sabe. E isso impacta o atendimento, né? Eu Muito. acho que até essa conscientização precisa existir. Né? Porque é um tempo que é perdido de atendimento, 1 hora a mais ou 30 minutos a mais que aquela pessoa realmente que está precisando de um atendimento de urgência acaba não tendo uma urgência por conta, A né? fila. Exatamente. Isso Então, aí. isso realmente precisa ser ter uma conscientização com essa galera, né? Existem algumas. Uma coisa que eu também gosto de falar é que existem algumas áreas que não deveria haver espaço para profissionais ruins. A área da Uhum, saúde é uma delas. sim. Né? Imagina que você. Vou dar um exemplo clássico. Imagina que você vai pegar um avião e aí você escolhe uma companhia aérea e a companhia aérea fala: a maioria dos nossos pilotos consegue pousar com segurança. Uhum. Você nunca vai Nunca. escolher. Eu não quero a A maioria, maioria. eu não quero a maioria. Sim, Eu quero um trabalho perfeito, sim. excepcional. Exato. Né? A área da saúde deveria ser assim. Com certeza. A maioria das pessoas se importam com as vidas. Não, cara, tem que Uhum, ser todo mundo. uhum, Não tem essa. E aí, isso é exatamente por isso que eu não consigo arredondar a nota. uhum. Tá Entendeu? certo. Essa pessoa, amanhã, ela vai estar na maca com a minha mãe. Uhum, Entende? sim, Então, eu já vejo profissionais muito, muito, muito incapacitados e eu não consigo contribuir com isso. sim. Eu não consigo colocar mais gente desse tipo Uhum. no, No no mercado. mercado de trabalho. Porque tudo aquilo que aquela pessoa fizer tem dedo meu, vai ter responsabilidade minha. Penso mesmo. Porque por mais que seja um simples estágio e esse estágio ele não é acompanhado, quem vai assinar está se Sim, responsabilizando por aquilo ali, isso. entendeu? Então, assim, eu concordo completamente com o que você está falando, apoio, né? Também não sou a pessoa que abro mão também dos décimos, né? Eu acho que não importa para quem já passou pelo ensino médio ou pela faculdade, mas que já teve um processo de repetição, sabe do que eu tô falando, porque assim, infelizmente, no meu ensino médio eu dei mole, repeti, mas eu repeti, foi necessário repetir porque eu acordei para a vida, foi quando eu percebi que errei, que não era aquilo ali que eu tinha que fazer, que eu tinha que me esforçar mais e focar mais no meu objetivo. Você se responsabilizou pelo Sim, que aconteceu com você. sim. E foi por décimo. Né? Foi por Foi décima. por décimo. Caramba. Ainda bem que o meu professor não me deu. Porque depois eu decidi fazer farmácia e eu ia repetir É. eu ia repetir em química. Não ia dar certo. Que bom que foi por décimo. Tem mais uma coisa sobre isso. Agora eu acho que eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo. Uhum. Se eu lembrar, se eu lembrar, eu falo. Tinha mais uma coisa que eu queria Não, falar sobre isso. tranquilo. São os alunos agora, nesse momento, pedindo pra você não lembrar de mais nada. Lembrei. Agora lembrei. Aí. Um problema que eu vejo bastante, inclusive conversando com outros professores, né? Uhum. É porque eu sou professor de ensino técnico. Eu tô entre o ensino médio e o ensino superior. Um problema que eu vejo bastante, muito, 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 assustadoramente, principalmente nos profissionais de saúde, Uhum. é que o pessoal não tem ensino básico. É, Não tem base. Não tem base. felizmente. Coisas mudaram muito, né? Às vezes é uma pessoa que
Eu acho que com qualquer idade você tem que tentar. Se você quiser, parceiro, se você tem 60, se você tem 70 anos, você quer Uhum. fazer, vai, faça. É. Faça. Eu apoio pra caramba isso. Mas às vezes é uma pessoa que tá há 40 anos sem estudar. Mas nem sempre Nem sempre. é, Nem né? sempre é Porque isso. falo isso por experiência própria, porque eu também tenho acompanhado isso, né? Recentemente eu faço parte de uma instituição também, né, de ensino superior. Então, assim, recentemente nós conversamos sobre isso, né? Porque agora a gente vai precisar colocar a galera para fazer uma redação para você poder acompanhar a escrita do pessoal, porque assim tá impactando, né? Infelizmente, para você estar na área de saúde, não só na área de saúde como em qualquer outra, mas na área de saúde em si, que é o nosso caso, precisa saber escrever, né? Tem que ter a Porque base. a gente precisa não só de um caderno de ocorrência, né, para poder passar um plantão, mas você precisa estar ali fazendo algo que o seu colega que vai receber o seu dia ali entenda do que aconteceu, porque Você vai relatar para um paciente, sim. sabe? Você vai conversar com o paciente, você vai conversar com um médico, Uhum. sabe? Você vai falar de uma alteração que houve. Muita gente escreve alteração, não sabe o que significa ou não sabe explicar. Isso eu vejo bastante, né? Quando eu converso com os técnicos. O que que é isso? Ah, eu sei, mas eu não sei explicar. Ah, você tem que saber explicar. Sim. Você precisa saber explicar. Né? Você precisa saber passar essa informação para uma outra pessoa que talvez tenha necessidade de ouvir. E uma outra coisa que eu falo é que o paciente ele é leigo. Sim. O paciente não tem obrigação de saber nada. A Uhum. obrigação é do técnico. Claro. Né? A obrigação é do profissional da saúde. Sim. Sempre. Em 100% das vezes. Né? Eu trabalho muito com ambulatório. Uhum. E os pacientes, né? Muitos exames precisam de jejum. Sim. Né? E eu falo, gente, paciente, às vezes, é óbvio pra você. Você fala jejum, A pessoa tem gente entende que que não não pode beber nem sabe, não água. pode beber nem água, Isso aí. né? Ou então, acha que só não pode comer, Uhum. né? Ah, você tá em jejum? Tomei só um cafezinho pra poder Isso. vir pra cá. Hein? Então, isso, ó, teve um caso que aconteceu comigo e esse me surpreendeu, né? Eu perguntei se o paciente estava de jejum, aí ele falou, não, tomei só um café. Aí, ok. Aí eu falei, mas o senhor não foi orientado que jejum você não pode beber café? Aí eu falei assim, então, falaram que eu não podia comer nem beber. Mas eu achei que era beber cachaça. Aí Também não pode. Fala também pra não ele, também não pode. pode. Mas eu fiquei sem reação. A Aham. pessoa seguiu pra cachaça. Uhum. Foi ali. Uhum. Então, eu falei, gente, tem que ser absurdamente claro. Desenhado. Seja claro desenhado, Sim. né? Porque a pessoa pode levar para um outro lado, né? E na área da saúde, gente, em hospital, a gente vê casos que você não tem capacidade de imaginar. Assim, Uhum. imagina uma coisa muito louca. Você vai imaginar uma Que a coisa gente muito acha que só louca. acontece com a E é gente. isso! Você vai pensar uma coisa muito louca, vai acontecer algo no hospital 10 vezes mais louco do que a tua imaginação. É. Então, uma outra habilidade, Uhum. né, que eu diria que os profissionais de saúde precisam ter é a inteligência emocional. Sim. Ah, Total. eu me lembro. Meu primeiro emprego como coletora. Atendi uma menininha de 1 ano. Aí a menina só queria colher sangue comigo, só queria que eu fosse lá coletar. Quando não era meu plantão, a mãe não deixava. A menina foi a óbito. Gente, eu chorei até pro enterro, eu fui. Aquilo ali me destabilizou e eu pensei até em sair da área na época. Né, foi meu primeiro emprego. Então, assim, meu marido trabalhou muito a minha cabeça com isso, a minha mente, porque ele me ajudou muito com isso. Porque o tempo todo ele falava pra mim: não pode se relacionar dessa forma, não cria esse tipo de vínculo, né? Porque assim, a gente sabe, a gente que tá ali de frente, lidando com o paciente, vendo o paciente daquele jeito, a gente acaba, né, se compadecendo daquilo ali também. Pô, Covid, quem trabalhou de frente na Covid, né, aquilo ali doeu, machucou, foi triste demais. Mas assim, às vezes a gente tem que saber lidar com isso, infelizmente, né? Sim, sim. No meu primeiro dia de trabalho, na UPA,
eu tava conhecendo, né? Uhum, Visitando os setores, né? A minha dupla tava lá, passando, me apresentando. E aí eu entrei na sala vermelha, uhum, né? Sala vermelha, tinha duas pessoas ali deitadas e... E tem aquele aparelhinho fazendo pi, uhum. pi. Nunca tinha visto aquele aparelho. Foi a primeira vez que eu tinha visto aquele aparelho. É... Eu fiquei 5 minutos ouvindo aquele barulho e eu comecei a passar mal. Sério? Eu comecei a passar mal. Começou a faltar ar. Falei, eu preciso ir pra fora respirar. E saí respirando, passando mal por causa daquele barulho. E os Uhum, pacientes estavam bem, estavam dormindo. Tava uhum. todo mundo bem. Só você que tava Foi só o morrendo. pi, pi, pi. Eu passava muito mal coletando sangue. Uhum, Sabe? Eu furava a pessoa e falei assim, gente, eu tô machucando essa pessoa. E aí, teve uma vez, e essa foi a máxima, foi quando eu dei o ultimato e virei. Eu tava coletando uma pessoa que tava entubada. uhum, E aí a pessoa tava muito inchada. Eu não tava conseguindo achar a veia. E aí eu comecei a pensar: e se essa pessoa tá acordada, tá sentindo tudo, eu tô machucando ela e ela não consegue nem reclamar? Eu tô aqui torturando ela. Caraca, mas isso me pegou de um jeito que quando eu terminei a coleta, eu chamei a minha dupla, aí eu falei: assume aqui. Eu tava todo paramentado, de máscara. Aí ele chegou pra mim, ele olhou pra mim, ele arregalou o olhão pra mim. Aí eu voltei pro laboratório. Aí eu tirei a máscara, desparamentei. Quando ele voltou, ele falou assim: Daniel, a sua boca tá roxa. Você tá branco, 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 a sua boca tá roxa. Aí na hora fui tirar o meu horário de descanso, deitei pra dormir. Né? Eram 4 horas de descanso. Deitei pra dormir. Quando eu acordei, o meu corpo tava todo travado. Eu fiquei uma semana com o corpo dolorido. uhum, Todo doído da tensão daquele momento. uhum. E aí, né, depois de muita conversa com a minha esposa, Se não fosse da gente, né? colocar. Sem nossos sem o meu marido, sem tua esposa, tadinho. Mariana É, sofre. Mariana é uma santa. É, coloquei muito na cabeça que aquilo ali, já me falavam, né? Mas é claro que é mais fácil falar do que fazer. Até eu tive que trabalhar muito aquilo na minha cabeça de que você tá tirando aquele sangue pra tentar salvar a vida daquela Sim, pessoa. Você não sim. tá fazendo isso pra Por torturar mal. por mal, né, Sim. aquela pessoa. E aí hoje eu vejo os alunos com esse mesmo problema, né, com medo de furar. Eu falei, gente, vai tranquilo, você vai fazer isso pra salvar a pessoa, Uhum. né? Os alunos com dificuldade, falei, olha só. Pra deixar todo mundo aqui tranquilo, eu era pior do que todos vocês. Todo Uhum. mundo é melhor do que eu coletando quando começou. Eles ficam até mais tranquilos. Assim, tem jeito, tem esperança, Um dia gente. chega Um lá. dia chega lá. Daniel, eu lembro de uma vez que eu peguei um caso assim inusitado, né? Eu costumo muito contar isso. Na época eu não contei só para os meus alunos, mas eu fiz questão também de mostrar para minha equipe, né, de supervisores, porque assim é algo que mostra que o mercado realmente está precisando de pessoas com interesse em ser capacitados, né, em se capacitar para poder vir como bons profissionais. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista e nessa entrevista a pessoa chegou, né, disse para mim que tinha experiência com hematologia, com bancada de uranálise, enfim. E aí, então, eu separei uma lâmina, né, de hematologia para a pessoa. A pessoa foi para o microscópio. A questão é demorar a bater a célula ali, a contabilizar, né, pelo contador, não é a questão, porque às vezes a pessoa está um tempinho afastada e ela acaba realmente tendo essa demora. Mas aí eu entreguei a lâmina de hematologia para ela. E quando ela disse para mim que terminou, eu vi que o contador estava desligado. Eu perguntei, você não usou o contador? Ela falou, não precisou. Eu achei estranho, né? Caraca! Porque, pô, é... E aí, tudo bem, né? Falei pra ela que a gente ia analisar, que eu tinha as demais para poder entrevistar e que a gente entraria em contato. Quando eu fui ver a prova dessa pessoa, né, a prática, eu fui ver que ela leu a lâmina de hematologia como lâmina de urina. Ela encontrou piócitos, ela encontrou. Hemácias? Ela encontrou, não. Não? Não? Não, ela encontrou cristais. Foi uma lâmina de
de urina Liberou um resultado de como se urinálise. fosse uma urina, entendeu? Então, assim, naquele dia ali eu me choquei muito, eu fiquei, meu Deus, não é possível. A gente estava falando de hematologia, falei para ela, tô te entregando uma lâmina de hematologia, entreguei para ela o contador de células, então, assim, aquilo ali me chocou muito. Teve uma Nossa. história dessa, assim, que já te... Já, eu tive um caso, né? Não faz muito tempo, não. Que me enviaram. Quem entende, né, de hemograma vai entender o que eu tô falando, né? O paciente, ele tava com 1,5 de hemácia, Uhum, né, e 14 de hemoglobina. 1,5 de hemácia para 14 de hemoglobina, você vê o VCM. O VCM, ele vai ali de 70 a 95, de 70 a 100. O VCM, ele dá o tamanho da hemácia, né? Com esse 1,5 de hemácia com 14 de hemoglobina, o VCM, assim, quando o VCM tá alto, você diz que a hemácia tá grande, né? Mas um VCM alto é um VCM de 110, de 120, né? 125, 130, já tá alto pra caramba. Já tá um absurdo. O VCM da pessoa tava de 232. Aí eu, não tem como. Não tem como. É claro que a gente não pode dizer nem sempre nem nunca, mas existem casos que são loucos. E aí eu olhando aquele 1,5 de hemácia com 14 de hemoglobina, eu falei, caramba, pensando, né? Pensando em casos patológicos, né? uhum, Que doença que faz isso? Que doença que seja uma infecção, seja um caso oncológico, mas que doença que faz isso? Aí eu pedi uma foto do. Porque esse foi eu vendo um hemograma. uhum, Aí eu pedi uma foto do aparelho. uhum. Manda uma foto do aparelho. Eu olhando o aparelho, né, com muitos mais índices, eu percebi, isso é aglutinação. Uhum, Isso é aglutinação de hemácia, né, na presença de anticorpos frios. uhum. Então, como é que conserta isso? Né? Você pega a amostra, coloca no banho-maria, cerca de 30 minutos. Você tira a amostra e você passa no aparelho. E a Resultado mágica normal. acontece. E a mágica acontece. Simples banho-maria. Simples banho-maria. Mas até para poder chegar nessa parte, a pessoa precisa entender do processo. Totalmente. A pessoa precisa entender totalmente do Mas eu processo. ganhei no caso. O Ganhou meu no... caso foi pior. Sim, sim. É porque a gente tá falando de casos que aconteceram, né? Eu conheço casos piores, só que de outras pessoas. Aí, né, eu não posso levar o Não, não, crédito aí por não. isso. Não posso levar o crédito. Daniel, a gente já está finalizando. É, você teria alguma coisa para falar para os seus alunos, para as pessoas que estão ao seu lado trabalhando? Quer mandar algum recado? Então, para os meus alunos, né, o que eu digo é o seguinte, gente, se é isso mesmo que vocês querem, né, se dediquem a isso, porque isso vai ser a vida de vocês. Né? Não tem nada de errado, não tem nenhum problema você fazer análises clínicas e depois você descobrir, não é isso que eu quero para minha vida. Tudo bem, você muda a sua área, não tem um problema com isso. Mas se essa é a sua área, por favor, se dediquem, tá? Vocês vão ter vidas nas mãos de vocês, tá? Não é só, às vezes a pessoa, ela não quer melhorar, ela não quer se atualizar, e aí você, mas nunca deu nenhum problema. Não é porque você não vê a consequência do problema que quer dizer que Uhum, ele não aconteceu, sim, né? Só nunca chegou ao ponto de voltar para você. verdade. Então, gente, sempre se atualizem, sabe? Tenham um pensamento crítico. A parte técnica não é só o importante. Tenham inteligência emocional. Aprendam inteligência emocional. Saibam lidar com as pessoas, porque lidar com pessoa é sempre difícil. Tá? Seja paciente, seja algum outro colaborador, seja médico, que seja familiar, lidar com o paciente é sempre difícil. Então você precisa ter inteligência emocional, além do próprio conhecimento técnico. Então esteja sempre se atualizando,
tá bom? Mas você tem que gostar disso. Isso tem que ser o seu objetivo, tem que ser a sua vida. Porque se você estudar, você se dedicar a alguma coisa que não é o que você quer, vai ser chato, vai ser maçante, você não vai querer fazer isso. Então, assim, tá nessa área, se dedica a ela, tá? Os pacientes agradecem. Todos os pacientes vão agradecer, A gente né? também, né? Porque um dia a gente pode ser paciente. A gente tá, pelo amor de Deus. Ser um aluno meu, gente, vocês provavelmente vão cuidar de mim. Então, estudem bastante, porque eu quero um profissional de qualidade tomando conta de mim, tá? Aproveitando, né, o gancho, dia 21 de dezembro, eu vou estar dando um curso de hematologia. Né? A gente vai falar sobre fisiologia do sangue, a gente vai falar sobre os parâmetros do hemograma, a gente vai falar sobre contagem de reticulócitos. Tá? Então, esse curso eu vou dar ele da forma que eu gosto de estudar. Tá? Aprendendo o porquê das coisas acontecerem. Então, eu sei que a hemácia é isso, a hemoglobina é isso, hematócrito é isso, tudo bem. Você sabe o que significa, mas por que as coisas são desse jeito? Né? Sim, porque sim, não existe. Eu bato muito nessa tecla. Tudo que você for fazer num laboratório, para os funcionários, para alunos, técnicos, analistas, todo mundo, tudo que você fizer no laboratório, saiba por que você está fazendo. Não simplesmente faça por fazer. Tá? Isso vai ser muito importante. Tá? Quando você entende por que as coisas funcionam, você não fica engessado. Tá? Você aprende você se torna maleável, você se torna flexível. Tá? Se você tem um caso fora do normal, você vai saber lidar com aquilo. Então, assim, e sempre tem a base. Volte às bases, Ao tá? início. Volte sempre para o início. Eu estudo, eu volto à base o tempo todo. Então, eu tô estudando lá na frente, papapá, papapá, deixa eu voltar um pouquinho na base. E quando eu falo voltar em base, é em tudo. Seja em biologia celular básica, seja em português, matemática. Sabe? Não esqueçam isso, não deixa isso se apagar, porque a sua base vai te moldar lá na frente. Né? Como um professor vai ensinar o que é um hematócrito para uma pessoa que tem dificuldade de ler um enunciado de 3 linhas? Uhum. Não tem como, é difícil, o aluno sofre. E aí o aluno se acha ruim, ou o aluno acha que o professor é ruim, né? Então, sempre tenham base, tá? Dia 21 de dezembro vai ser um curso online, interpretação de hemograma, a gente vai falar sobre fisiologia do sangue, a gente vai falar tudo como o sangue funciona, a gente vai falar sobre anemias, o que altera no hemograma, cada anemia e por que se altera, tá bom? Aonde? Vai ser no Capacitação Laboratorial, tá? Entrem no Instagram e vai estar lá na bio o link pro curso. Daniel, obrigada mais uma vez. Te Eu que agradeço agradeço. por ter vindo, por ter aceitado. Adorei, de verdade. Eu Fiquei muito também. feliz, tá? Espero poder ter outras oportunidades, né? Por favor, sempre que você E chamar eu dia vou estar aqui. 18, né? Nós temos Mesa uma mesa redonda. redonda, Mesa live com o redonda. Dr. Mauro, né? Pelo Perfeito. Instagram. Estão todos convidados. Por favor, gente. Mesa redonda eu também vou estar lá, tá? Pessoal, obrigada, agradeço. Curtam o vídeo, compartilhem, sigam a página do YouTube, da capacitação laboratorial e aguardo vocês na próxima Pode Capacita. Obrigada.